Anunciamos o pronunciamento do senador Nelson Vedequim, em nome da família do professor Cancelheiro. Governador Pinho Moreira, professora Lacoque, reitora da universidade, senhores e senhoras membros do Conselho Universitário, professores, diretores, servidores dessa universidade, estudantes, alunos, familiares do CAU, amigos do CAU. Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, o CAU está morto. Sobre o seu ataúde, nós derramamos as nossas lágrimas de dor e saudade. Nas estatísticas oficiais, a morte de CAU será contada como suicídio. Mas ninguém se iluda. Mãos visíveis, que não são precisas, não é possível, não será necessário identificá-las prendendo alguém, constrangendo alguém, porque todos nós sabemos quem são. E mãos invisíveis, muitas mãos invisíveis, o empurraram das alturas. De modo que os seus ossos se quebrassem, o sangue jorrasse na hemorragia incontrolável e a vida se extinguisse rapidamente no choque terrível. Instantes depois do baque surdo, o coração cheio de bondade, tolerância e respeito ao próximo parou de bater. Que mãos são essas? Mãos de quem talvez saiba o que é vingança, mas certamente não sabe o que é justiça. Mãos de quem só tem a si mesmo como virtuosos e honestos. Senhores do bem e do mal, da reputação de quem mal conhece e não tem nenhuma curiosidade para conhecer. Mãos de quem, tendo o poder de prender, ignoram a gravidade do delito suposto, e para quem tanto faz o cidadão ter ficha limpa ou ter antecedentes criminais. Mãos de quem, sempre ciosos da imagem de suas respectivas organizações, desprezam, entretanto, a imagem das demais, como deuses de um Alcorão, de uma Bíblia fundamentalista. Mãos de quem, tendo o poder de prender sem flagrante e de começar uma investigação pela coerção, constrangimento e prisão dos suspeitos, não chegam a perceber que o método rústico revela a incapacidade de cumprir seus deveres e obrigações com inteligência, método e moderação. Mãos de quem, ciosos do seu poder e autoridade, ao invés de exercê-lo com critério, partindo do pressuposto inalienável de que o cidadão pode ser culpado, pode ter uma parte da culpa, ou pode ter culpa nenhuma, pensando que seu juízo e sua intuição são infalíveis, só tem olhos para as evidências que confirmem as suas suspeições. Mãos de quem ainda ontem frequentava os bancos da faculdade, mas para quem a presunção da inocência, pináculo do Estado de Direito, pilar da democracia, conquista da civilização, é um inútil ornamento na lei. Mãos de quem não abrigam em seus corações nenhum sinal de bondade, de compreensão pelo outro.
e não abrigam em suas cabeças nenhum raciocínio a respeito da proporção dos seus atos, nenhuma projeção dos seus efeitos e suas consequências no ser humano, na instituição, na comunidade. Mãos que em nada parecem saber que a prisão em toda circunstância é desonrosa, à exceção das prisões nas ditaduras, dos presos políticos. Em nada parece saber que abate, constrange e humilha aprisionar alguém aprisionar, examinar alguém em corpo nu, vesti-lo em roupa de prisioneiro, e que tudo isso adentra pelo terreno da barbárie, ainda mais quando se faz sem flagrante, sem sentença e antes mesmo de ser réu. Mãos de quem se aproveita de uma época inglória e insana, de uma sociedade exaurida pelos escândalos públicos, e que em boa parte dessa sociedade tem espuma e sangue nos lábios, para quem tudo é joio e só eles são o trigo, para quem, tendo na ponta da língua os chavões da época, de condenação geral aos bandidos de verdade que existem, mas levando juntos os que passarem perto e os inocentes que têm o azar de atravessar o caminho. Um pouco de humildade, um pouco de humanidade não lhes faria mal. Não conheço nenhum desses agentes da lei e não desejo conhecê-los, porque tenho medo deles. Que autoridades são essas que, ao invés de proteger, nos causam medo e terror? Quem são eles assim destituídos de humanidade e razão? É preciso agir com a mão assim pesada, com tal crueldade, com tal virulência, com tal desumanidade? Não se passa o país a limpo, senhoras e senhores. Não se passa assim o país a limpo. Digo de novo o que já escrevi. Os senhores, as senhoras, aqueles senhores, aquelas senhoras, estão jogando o bebê fora com a água suja do banho. Mãos não só de autoridades, mas de uma imprensa que primeiro atira e depois pergunta quem vem lá. Isto quando e se pergunta. Uma imprensa que tomou como verdadeira, em princípio, a palavra da autoridade, não mediada, não contextualizada. E se há alguma coisa que os homens de bem sabem, é que se tem alguma palavra da qual a gente deve duvidar, é sempre da autoridade constituída. Mãos de blogueiros, ativistas e pessoas comuns entre aspas, que raivosos expelem argumentos chulos, pensamentos prontos, clichês preconceituosos, manifestações de atraso e ignorância, e de ódio, muito ódio nas redes sociais. Mãos que confundem moral com moralismo de baixo custo, que a todos rotula por método, costume e um certo prazer sádico. Cancellier almoçou há menos de uma semana lá em casa, com o filho Micail, o doutor Baratieri, a Arlete, a Nara Micaela. Ao final, todos nós estávamos reconfortados. Cancellier nos pareceu lúcido, fazendo um esforço genuíno para compreender que tinha sido vítima de uma dessas armadilhas do destino, uma coincidência infeliz. Ele parecia razoavelmente recuperado do golpe sofrido. Um turbilhão que tudo arrasta, um vendaval que se solta, uma cilada da vida. Assim pareceu Cancellier encarar o seu drama pessoal. Ele aparentava uma calma estranha e uma misteriosa resignação. Quando soube de sua morte, ontem compreendi imediatamente. Ele já havia engendrado o seu destino. Fingiu serenidade, para que ninguém quisesse interromper o plano que ele já se havia traçado. Alguém já disse que não há pior vergonha do que não ter feito o que lhe imputam. E eu digo, muito pior que a desonra é o sentimento de quem não a merece.
podem ficar tranquilos todos e cada um dos mais de 100 agentes públicos e autoridades do Estado que, de alguma forma, contribuíram para o desenlace trágico, dando ou cumprindo ordens, assinando as portarias, os despachos, cumprindo as frias formalidades da lei. Lei aqui também entre aspas. Este homem singular, Cancellier, que não cultivou em vida a raiva, a mágoa, o ressentimento, também não os levará para a eternidade. Conduziram ao camburão, abriram as portas do cárcere a um homem que não queria mal a ninguém e que não fazia, nem nunca fez mal a ninguém. Um homem de coração generoso e aberto, um democrata na teoria e mais do que na teoria, na prática. Um homem do diálogo e da conciliação, como tantas vezes aqui foi ressaltado. Um campeão da harmonia e da paz. Ah, Cancellier, como você, querido amigo e querido irmão, fará falta, ainda mais nesta terra brasileira nunca tão dilacerada pela dissensão e pela intolerância, apequenada nos conflitos políticos de uma república abastardada, no facilitário do ódio, na insensatez arrogante de muitas das suas elites. Como fará falta a sua voz calma e pacificadora, em busca da palavra certa, em favor do diálogo e do entendimento, na instituição que, como ninguém, você respeitou, protegeu e amou, a quem você emprestou seu talento e sua capacidade de trabalho. Esta Universidade Federal de Santa Catarina, o palco involuntário de uma tragédia que marcará para sempre, indelevelmente, a sua história. Abraço caloroso, Micail, Vúlio, Acioli, Cristiane, familiares, amigos. Faremos o passamento de Cal Cancellier e sigamos seu exemplo de uma vida dedicada ao bem, à justiça, à liberdade e à paz entre os homens. Descanse, Cal, em algum lugar e dimensão possível. E rezemos para que essa tragédia, que nos causa tamanho torpor e tal comoção, que nos fere tão fundo a alma, de alguma maneira seja uma lição para que essa tragédia que nos causa tamanho torpor, tal comoção, que nos fere tão fundo a alma, de alguma maneira seja uma lição que nos afaste da barbárie, que nos contagie um pouco de fraterna humanidade e que nos dê força para enfrentar a provação. Abraço sentido e caloroso, reitor Alacoque, pró-reitores, diretores, servidores e alunos. A universidade, se bem interpreta o pensamento do meu amigo e irmão, que se foi de forma tão despropositada, é o lugar onde se privilegia o conhecimento, o saber, a extensão e a pesquisa. É o lugar dos crentes e dos ateus, dos socialistas e dos liberais, da direita e da esquerda, dos negros, indígenas e brancos, dos pobres e dos ricos, das mulheres e dos homens, dos héteros e dos homossexuais. Aqui se encontram e convivem e aprendem para a vida e a cidadania todas as tribos da comunidade nacional e planetária. Todos os que se acham superiores, politicamente e moralmente, esqueçam. Somos todos iguais ou parecidos em defeitos e qualidades. Experimentem como Cal fez, como Cal fazia o tempo todo, calçar de vez em quando as sandálias da humildade. A universidade não é um lugar apropriado para a guerrilha política, para o nós contra eles. Aqui podem e devem até se bater as facções, as narrativas históricas, mas ninguém é dono do futuro. E só uma busca. Na universidade, só uma busca é possível e legítima, a de uma sociedade próspera, justa, livre e fraterna. Universidade rima com verdade e liberdade. Obrigado.